Olá, minhas amigas, meus amigos que estão aqui me ouvindo hoje. Hoje eu trago um assunto muito interessante para vocês, que é sobre a profissão reparadora. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, eu por muito tempo estive na área da enfermagem e hoje eu concluo para vocês que ela foi uma profissão reparadora. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou contar uma história e essa história pode fazer muito sentido na sua vida. Antes de tudo, já se inscreva no canal, ative o sininho para que as próximas histórias, os próximos conteúdos você também já tenha acesso para você assistir. Aqui você vai encontrar muito sobre maternidade, sobre mãe, sobre mulher, sobre autocuidado, sobre o mundo das mulheres. Aonde eu quero chegar com essa história que eu vou contar para vocês? Através dessa história, vocês poderão entender o porquê eu digo e afirmo sobre as profissões reparadoras do seu sistema, tá? Do seu sistema familiar. Considerando que todos nós, seres humanos, partimos de um princípio, aonde, primeiro, se inicia com a nossa concepção intraútero, nosso desenvolvimento e o nosso nascimento. E a partir do nascimento, se inicia a nossa vida extrauterina, ou seja, essa vida aqui neste mundão, né? Esse mundão sem fronteira. E nós somos provenientes de um sistema familiar. Porque pra gente nascer, pra gente ser concebido, nós precisamos, todos nós, sem exceção nesta terra, precisamos de uma mãe e um pai. Dizer esse genitor e esta genitora que nos gerou biologicamente, tá bom? Então nós já trazemos heranças genéticas, histórias vivenciadas pelos nossos familiares passados. Bom, e como foi que eu cheguei nessa conclusão? Então vamos lá, não desiste, fica no vídeo que você vai entender e talvez este assunto vai te ajudar a entender algumas coisas também e vai te ajudar talvez a você ter mais clareza sobre a sua profissão, tá? Ou sobre algumas coisas que você está vivendo. Tudo começou quando eu tive o meu segundo filho. O meu segundo filho se chama Rael e eu estava no pós-parto. Mais ou menos, ele estava com 4 meses de nascido e eu já havia voltado a trabalhar na área hospitalar, eu trabalhava no hospital. Quando eu tive a necessidade de passar por um processo de autoconhecimento, porque algumas coisas em mim eu já gostaria que mudasse e que não percorresse comigo durante essa nova fase. Porque a gente fala, nasce um filho, nasce uma mãe. E por que disso? Porque antes do meu filho nascer, eu era Flávia, e depois que o filho nasce, você se torna Flávia mãe. Então, mas a sua programação mental é de uma pessoa que não tem filhos. Então não é do dia pra noite que você se reconhece como mãe. E muitas mulheres têm essa dificuldade, né, desse reconhecimento e precisam muito de ajuda. Porque a gente fala que a gente é mãe, mas o nosso cérebro, ele é comandado por aquilo que você faz todos os dias. E todos os dias você cuidava de você, e era só você. E aí você dormiu e acordou com o filho, e agora você vai ter que fazer pra você e para o seu filho, tá? Então este não é o foco do nosso assunto. Eu vou trazer esse assunto num outro vídeo. É o meu segundo filho, eu já tive uma filha, eu já tenho uma filha com 10 anos de diferença, né, no intervalo de parto de 10 anos. Então, vou apresentar agora, eu me chamo Flávia, eu tenho 2 filhos, já estou na casa dos 30, tá? E de formação, sou graduada em enfermagem e pós-graduada em enfermagem obstétrica, tá? Eu atuei na área hospitalar por 16 anos, desde que eu tinha 18 anos, eu entrei a trabalhar no hospital e ali eu percorri 16 anos. E fazem 1 ano que eu interrompi esse ciclo. Eu me sinto preparada para contar essa história para vocês. Quando foi que eu escolhi ser enfermeira? Eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos e uma amiga me disse assim, vamos fazer um curso?
Eu falei, vamos, qual? Ela falou, vamos fazer um auxiliar de enfermagem? Eu falei, mas o que que faz? O que que é isso? E aí ela me explicou. Olha, eu também não sei muito bem, mas tem lá na escola. E eu sei que cuida de doentes, você aplica injeção, sabe aquelas pessoas que usam branco dentro do hospital e cuida das pessoas? Então, é basicamente isso. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Eu jamais tinha tido contato com essa área, né? Eu não sabia que eu escolheria esta área. E assim, gente, os meus pais sempre diziam pra mim, por que eu escolhi, né, estudar tão cedo, tão nova? Porque os meus pais sempre diziam pra mim, olha filha, estuda, porque a vida sem estudo é muito difícil. Acredito que se basearam, né, na vida que eles tiveram, uma vida mais difícil, né, antigamente era mais difícil de conseguir os estudos, então eles sempre nos fortaleceram, eu e minha irmã, pra que a gente estudasse. Aquilo estava gravado em memória, vamos estudar. Fiz o curso, me formei ainda menor de idade, eu não tinha ainda completado 18 anos e eu já era uma técnica de enfermagem. Eu tive que esperar fazer 18 anos para começar a trabalhar nessa área. E eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Com 12 anos, eu já ajudava a minha avó no mercado. Meus avós tinham um mercadinho de vila, e eu trabalhava já com a minha avó. Então, foi a partir deste dinheiro que eu paguei esse curso para eu fazer. Eu consegui uma vaga para trabalhar na Santa Casa da minha cidade, de onde eu moro, mas não era para trabalhar na enfermagem. Era uma vaga de auxiliar de escritório. Então, eu iria digitar os laudos de ultrassom. E aí eu topei, fui, porque também estava na minha cabeça sempre os meus pais falando, vai trabalhar, a vida não tá fácil, vocês precisam trabalhar, então vamos trabalhar. E a gente, né, precisava realmente da sobrevivência, né? Para os meus pais, não foi assim uma vida fácil. Se esforçavam bastante para dar o melhor pra gente. E hoje eu falo que eu recebi o melhor dos meus pais. E lá na clínica de ultrassom, era uma clínica que estava dentro do hospital, prestava o serviço pro hospital e eu fiquei durante 1 ano. Depois de 1 ano, eu fui promovida, surgiu uma vaga dentro do hospital e daí eu fiz, né, o ingresso dessa vaga e consegui essa promoção para a vaga de auxiliar de enfermagem. Comecei a trabalhar na enfermagem dentro daquele mesmo hospital. Na época era uma enfermeira pioneira de Ourinhos, a Dona Elisca. Sou muito grata por ela, pela oportunidade. E como foram várias pessoas que fizeram, né, o processo seletivo, ela direcionou as pessoas para cada vaga e eu não pude escolher em qual setor eu iria trabalhar. Então eu fui diretamente para a maternidade. Escolheram a maternidade para mim. Eu não foi uma escolha minha. Mas deixa eu contar uma história aqui para vocês do meu passado. Quando eu era pequena, eu não me lembro a idade, mas era na minha infância. Eu me lembro de ter passado por uma história de doença da minha bisavó. Então, a minha bisavó se adoeceu com uma doença de câncer e ela foi morar na casa do meu avô, por parte de mãe, e ela ficou acamada. Eu lembro que ela tinha sonda e a minha mãe, a minha avó, o meu avô cuidava, né, dessa minha bisavó. E eu vi aquilo, mas eu era criança, eu não entendia, né, quase nada. Eu achava que ela ia se curar, que ela ia sobreviver. Mas ela daí veio o dia que ela faleceu, né? Então ela faleceu e o meu avô cuidou muito dela. Então a minha primeira impressão de doença foi partindo dessa minha bisavó. Gente, eu comecei a perceber, né, nesse meu processo de autoconhecimento, que a minha compaixão por doente e a minha vontade de salvar vidas, de cuidar, de aliviar algo nessa pessoa, partiu dessa história,
né, dessa história com a minha bisavó. Afinal, o meu avô, eu me lembro em memória, sofreu muito, né, com a morte da mãe dele, que era a minha bisavó. E eu digo que essa foi a minha principal razão pelo qual, na verdade, a minha primeira razão pelo qual eu me identifiquei na profissão. Porque, gente, pensa comigo, eu fui para um curso de enfermagem no qual eu não conhecia, mas eu só consegui ficar porque algo me motivava, algo me dava força para eu continuar e estar ali naquela profissão. Porque não é uma profissão fácil lidar com a doença, né? Quando a gente é criança, a gente acredita que tudo vai ficar bem. É ou não é? Assim é ensinado para nós. Que tudo passa, que logo vai melhorar, que as coisas vão ficar bem. Tem coisas que quando a gente é criança, a gente também não precisa ficar sabendo, os nossos pais não compartilham com a gente. Então essa é um sentimento de criança. E dentro de mim, eu carregava esse sentimento de que tudo ficaria bem. Estar dentro do hospital ajudando os doentes era uma maneira de eu estar bem também. Interessante, antes de eu entrar no hospital, de eu conseguir essa vaga, até na clínica, né, de imagem, eu fiz voluntário, eu não tinha completado 18 anos ainda, eu fiz voluntário, gente, olha só, numa instituição que cuidava de idosos, então num asilo. Eu levantava às 6 horas da manhã e eu ia todos os dias, de segunda a sexta, a ajudar a dar banho nos velhinhos, a dar o café da manhã, colocava eles pra tomar o sol, né, na área externa, e depois disso, por volta de umas 10h30, eu ia embora pra casa. E então, tanto que quando eu comecei a fazer enfermagem, a minha primeira vontade de trabalhar em alguma área era cuidar de idosos. Atuando na clínica, né, após um ano, fui promovida a uma vaga de auxiliar de enfermagem e eu fui para a maternidade. E aí, quando essa vaga foi me dada, eu lembro que eu mandei um SMS, na época nem existia o WhatsApp, eu mandei um SMS para o meu pai dizendo: pai, o setor que eu vou trabalhar é em maternidade. Gente, é que eu não tenho print, senão eu mandava pra vocês. E eu me lembro perfeitamente que ele escreveu assim pra mim: nossa filha, vai virar parteira agora? E eu vou dizer pra você que isso aconteceu e jamais passava pela minha cabeça. Mas nunca eu ia imaginar que eu iria ser parteira. E ali na maternidade começou uma nova história. Um novo olhar para a vida, porque ali eram vidas, né, que chegavam. Então ali eram nascimentos. Muito pouco a gente tinha a parte difícil, mas a maior parte, 90% ali dos atendimentos eram nascimentos e os bebês nasciam bem. E eu comecei a trabalhar de auxiliar de enfermagem e fui gostando, fui aprendendo, fui me aperfeiçoando. E eu fui gostando daquele novo setor. E eu me lembro que muito eu queria aprender, eu foquei muito naquilo, porque aquilo parecia que cada vez mais fazia sentido pra mim. Estar ali na maternidade, então eu cuidava. Desde que ela chegava para um atendimento, né, gestacional, com alguma queixa, depois ela recebia a internação, ia para a área de parto, e eu acompanhava também, ajudava no parto, no nascimento. Cada nascimento era uma vitória, era uma sensação muito gostosa de ver aquela família, a felicidade, né? E aí depois ela ia para a área de enfermaria, no alojamento conjunto, que a gente chama, e daí ali ela amamentava seu filho. Então, assim, gente, eu sempre gostei muito de trabalhar com amamentação. Uma das minhas paixões lá dentro do hospital era ver o bebê nascer, ter o contato com a sua mãe e poder ser amamentado em seio materno. Era, assim, algo que eu batalhava, que eu trabalhava muito para isso acontecer. Eu me dedicava muito. E quem me conhece, talvez alguém esteja assistindo aqui que trabalhou comigo lá no hospital, não vai me deixar mentir, porque eu tinha, assim, uma dedicação enorme para esses trabalhos específicos dentro da maternidade. E eu fazia, gente, sem querer nada em troca. Aquilo gerava um sentimento de missão cumprida. Um sentimento
um sentimento, eu não sei, assim, como descrever. Era algo que me preenchia. Aquilo me trazia felicidade, né? Muita felicidade. E como foram as histórias de parto das mulheres que eu mais amo, que são as mulheres da minha família, que são as histórias motivadoras para que eu trabalhasse com tanto amor e com tanto empenho nessa área. Como eu já estava trabalhando na maternidade, eu sempre perguntava para as mulheres como foi o processo de nascimento, né, dos filhos. Eu sempre me interessava e sempre conversava sobre isso. E a primeira história que eu me lembro, que muitas vezes a minha avó me contava, e eu ouvia ela contando sempre, era o nascimento do meu pai. O nascimento do meu pai, ela conta que foi muito difícil, tanto para ela quanto para o meu pai nascer. Para ela, porque ela quase não resistiu ao parto, e para o meu pai, que realmente foi um estresse muito grande. E imagina, pequenina, ouvindo essa história e olhando para o meu pai, sempre com aquele olhar de compaixão, de piedade, de dó, porque a gente nem sabe quando a gente é criança o que a gente sente, né? E eu tinha sempre aquele clamor, né, por essa história, e eu queria, de uma certa forma, que fosse diferente para eles, tanto para a minha avó quanto para o meu pai. E a segunda história que eu me lembro, a história motivadora, é a história do meu nascimento. Então, o meu nascimento, ele não foi planejado, e a minha mãe sempre dizia que eu não fui planejada, e eu nasci num intervalo pequeno entre eu e a minha irmã. A gente tem 1 ano e 3 meses de diferença. Então, quando a minha irmã tinha 6 meses, a minha mãe engravidou de mim. E ela sempre dizia que foi muito difícil para ela. Sempre dizia que foi muito difícil. E eu me lembro que ela sempre verbalizava: a Eriquinha, coitadinha, tão pequenininha e perdeu o colo, né? Então eu me sentia perdida. Eu falava, de uns tempos assim pra cá, eu falava, não sei pra onde que eu vou, que lado eu vou, o que que eu faço, né? E até eu me encontrar, e assim você vai se encontrando, né? Mas essa história, e aí ela dizia também que ela não conseguiu me amamentar, porque ela tinha dó da minha irmã e ela não ia conseguir amamentar nós duas. Muito cedo a minha mãe teve que tirar a minha irmã do peito, olha só, a dor que ela já sentiu por precisar tirar a minha irmã, né, do aleitamento materno, porque ela engravidou de mim. Então eu tive uma ama de leite. Ama de leite são aquelas mulheres que amamentam outros filhos e que hoje, gente, é terminantemente proibido, não façam isso, tá? Mas eu tive essa pessoa que eu fui amamentada mais ou menos por 3 meses, a minha mãe conta. E essa história sempre foi reproduzida dessa forma pra mim. Então, desde pequena também, ouvindo essa história de que eu não fui planejada e que foi muito difícil para minha mãe. Então, o meu olhar para minha mãe era sempre de muita piedade, né? Coitada da minha mãe, o que que eu fiz, né? E foi crescendo com isso, então foi uma história assim que me motivava bastante. E eu fui entendendo que o motivo pelo qual eu queria que aquelas mulheres tivessem um bom parto, que aquelas mulheres planejassem, que elas não interrompessem o vínculo com o seu bebê, ficassem ali com o seu bebê, que começassem a amamentar o quanto antes e que saíssem de lá amamentando por um bom tempo, era para reparar esse sentimento também de que eu não recebi isso, né? E isso é cientificamente estudado, que a quebra do vínculo entre mãe e filho, isso reverbera na vida dessa criança depois. Porque o vínculo afetivo, nos 2 primeiros anos, entre mãe e filho, é importantíssimo.
E também é um assunto para um próximo vídeo muito bacana, o vínculo afetivo entre mãe e filho, que a gente também vai abordar aqui no canal. Então eu não tive, foi interrompido, tá? Então, fortemente eu trabalhava todos os dias para que aquilo acontecesse na vida das mulheres. E eu tenho certeza, gente, como Deus é bom e Ele faz as coisas assim perfeitamente como deve ser, porque é através das nossas dores que a gente consegue ajudar as outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas mulheres foram salvas e conseguiram ter esse mérito, né? Porque eu pude ajudá-las, eu compreendi isso, eu aprendi e eu lutava todos os dias para que isso acontecesse na vida delas. A história da minha família me motivava a estar ali, mudando a história de outras mulheres. Me fazia muito sentido estar ali. Em contrapartida, durante esse processo de autoconhecimento do pós-parto do meu filho, a minha filha Laura, minha primeira filha, estava com 10 para 11 anos. A gente, em cada fase dos nossos filhos, trazemos memórias vividas com a nossa mãe. Então, muitas vezes você está passando por alguma angústia, alguma dificuldade, algum medo, algum sentimento diferente. Isso pode estar no seu inconsciente, né? A partir da fase que você está vivendo com o seu filho. Talvez essa dificuldade você viveu com a sua mãe. Então, você traz em forma de sentimento, porque às vezes a real cena você não se lembra, mas está ali condensado, né? E você traz em forma de emoção, de sentimento. Pode perceber que muitas histórias se repetem iguaizinhos de histórias entre mãe e filhas, né? De geração para geração. Lembro que quando eu tinha a idade da minha filha, a minha mãe também saiu para trabalhar e ela sempre trabalhou por muitas horas, então eu me senti muito sozinha nesse período da minha adolescência. Eu sentia a falta dela, eu não queria, mas eu sentia, né? Eu queria ela por perto. E quem cuidou, né, de mim nessa ausência foram os meus avós, porque os meus pais saíam pra trabalhar e quem cuidava era a minha avó e o meu avô por parte de pai. Comecei a analisar a mesma história com a minha filha. Então, o Rael com 4 meses e eu retornei ao trabalho naquela loucura, trabalhando 8 horas por dia, num cargo de liderança, porque daí eu estava num cargo de chefia, de liderança, eu era coordenadora do serviço de enfermagem, então eu coordenava muitas pessoas, muitas mulheres. Um beijo para todas elas. Eu me via na mesma história, sempre sem energia, cansada. E quando eu não estava no hospital, eu estava disponível para o serviço. Eu estava esgotada, porque até então eu tinha um filho, agora veio 2, né? Então, eu era mãe de 1, agora eu virei mãe de 2. E eu estava nesse reconhecimento dessa fase maternal. Então, eu comecei a viver aquela angústia que eu vivia com a minha mãe. E eu não queria que isso se reproduzisse em minha filha. Então, uma das angústias também começou a perturbação começou também através desse sentimento, né? É uma coisa assim muito impressionante. Quando a gente traz essa consciência, tudo se torna mais leve, mas a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza. Dentro desse processo de pós-parto do meu segundo filho, eu não sei porquê, mas me veio uma necessidade de tratar um sentimento de rejeição. Meu Deus, quanta coisa! Mas é porque eu estava aberta, a minha alma estava aberta para essa cura. Porque eu falava, eu desejo outras coisas e para eu conquistar essas outras coisas, eu preciso deixar algumas coisas. E o deixar algumas coisas, às vezes, fere o nosso ego, o nosso egoísmo. Porque é meu, porque eu vou deixar? Sei de onde vinha essa rejeição, mas vinha. E durante toda essa busca, né, dessa cura, desse entendimento, me veio a necessidade de me reconciliar com a minha figura materna, que era a minha mãe. Depois de 16 anos, eu consegui compreender isso.
Calma que eu vou conseguir. Me emociona, porque, né, é a minha história, é aquilo que Deus planejou pra mim. Então eu falo com muito carinho sobre ela. Me via sempre aquele sentimento de que ela reforçava sempre, de que foi muito difícil pra ela. Né, aquela situação de eu e minha irmã serem muito pequenas, e pra ela foi muito difícil. Então, eu não sei se eu carregava uma culpa por ter sido alguém que ajudou ela a viver toda essa dificuldade na vida dela, eu não sei. Eu sei que me veio essa necessidade, né, de curar essa rejeição. Embora eu sei que eu fui muito bem aceita, né, muito obrigado pela vida, meus pais sempre me deram o melhor. Mãe, pai, tá tudo resolvido, tá bom? Essas histórias me faziam permanecer naquele ambiente da maternidade, né? Porque lá eu acreditava que talvez eu iria salvar alguém, eu iria salvar alguma mulher dessas histórias, né? Difíceis. Ali eu me alimentava daquela necessidade materna que me faltava, ali eu me sentia pertencente àquele espaço aonde eu podia trabalhar, entregar o meu carinho, o meu amor para aquelas mulheres, né? E ali eu via as mulheres abraçando os seus bebês, ali eu via as mulheres dando ali as mulheres amamentavam os seus bebês. E então aquilo era felicidade para mim. Viver aquilo, né? Gente, e nada mais se resume com a necessidade que eu tinha de salvar essas mulheres da minha família. E quando eu trouxe essa consciência e a cura de tudo aquilo que me faltava, aquele ambiente não me pertencia mais. Eu consegui deixar. O meu ego me fez possível. E não me fazia mais sentido eu deixar os meus filhos. Não que eu não goste desse trabalho, eu amo, né, estar junto com essa mulher. Eu posso retornar um dia para esse mundo, mas eu já não deixo mais os meus filhos enquanto eu preciso viver um tempo com eles para me dedicar a um trabalho tão focado como era. Hoje, o que eu mais desejo é viver a história da minha maternidade de forma mais tranquila, curada, leve, da maneira como eu desejo, da maneira como eu estou aprendendo, da maneira como eu mereço, os meus filhos merecem. E jamais, jamais aquilo que eu passei eu já estou curada, então os meus filhos não vão passar. E agora daqui pra frente novas histórias para eles, novos sentimentos, novos desafios, né? Nós somos uma constante evolução da humanidade, então cada geração é uma versão melhorada daquilo que ficou para trás. E eu digo para vocês que hoje eu estou desenvolvendo novas habilidades, hoje eu estou escolhendo o meu trabalho realmente de acordo com o meu estado, com o que eu posso oferecer, com o tempo que eu posso me dispor para ajudar outras pessoas. E com tudo isso veio a terapia familiar, então estou fazendo essa formação, me formando para terapeuta sistêmica, já estou atuando, já posso atuar, que é uma área que visa mais a parte emocional, né? E traz essa organização familiar, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição. Não somos salvadoras da nossa família, eu era essa salvadora, não somos, aprendi que cada um vai viver a sua dor, cada um vai viver a sua história. E muito brevemente eu estarei evoluindo para a área aí da psicologia, da psicanálise também, que é algo que lá no começo, gente, quando eu fui me inscrever na enfermagem, a minha primeira opção era psicologia e a minha segunda opção era enfermagem. Então eu não sei já sei o motivo que eu tive que passar
por esse tempo na enfermagem, né, pra que eu pudesse trazer essa cura interior e que agora eu estou preparada realmente para essa nova profissão, essa nova fase da minha vida. Essa é a minha história, eu espero ter ajudado vocês. Se fez sentido, se algo que eu falei te ajudou, te motivou, te mostrou algum caminho, deixe nos comentários. Se você trabalhou comigo, se você me conhece, se você não me conhece, deixe também nos comentários da onde eu consegui chegar com essa mensagem, qual a sua cidade, qual a sua formação. Eu vou deixar o link também das minhas redes sociais, do meu Instagram, para que você possa me seguir e continuar vendo a minha missão, a minha história de vida, o meu dia a dia, que eu sempre tô compartilhando lá nos stories, o conteúdo também, elaboro conteúdos aí de maternidade para as mulheres. Então já se inscreva no canal, curte aí, curte o vídeo, encaminha para as mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.